Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. A Denise começou o culto falando sobre batalha, né? E aí foi uma confirmação de Deus para o tema da mensagem, que é a armadura de Deus. Deus confirmou o tema já na... Deus é bom, Deus é bom. Deus faz assim para a gente ficar ligado, e para que a gente perceba que Ele está, assim, de um jeito tão singelo, Ele está entre nós, de um modo tão lindo, precioso. De repente não há nenhum barulho, nenhum alvoroço, mas na singeleza Ele está ali se manifestando, amém? E esse é o tema da mensagem, a armadura espiritual. Esse é o tema da mensagem, armadura espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 13 até o versículo 17. Por isso, versículo 13, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Entenda isso. Então, acho que é importante falar sobre esse pedacinho aqui do texto, lembrar que existe um dia mau. A armadura de Deus, ela tem assim um propósito para o dia mau. O dia mau, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, o do só dá um pouquinho a menos. Acho que eu exagerei no som. Por favor, obrigado. Um pouquinho a menos de som ali. Versículo 14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Versículo 15, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o versículo 17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo usa como referência a roupa de um soldado romano para falar da armadura espiritual. Então ele está dentro desse contexto romano. Então quando ele fala, quando ele cita essas peças de uma armadura, são peças da roupa de um soldado romano. Então ele usa como referência, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma aplicação espiritual dessa roupa para que nós entendamos a nossa armadura espiritual. Ele começa falando sobre a primeira peça, que é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. Quando ele diz cingindo-se com a verdade, ele está falando justamente dessa peça que é o cinturão da verdade. Amém? Como funciona na prática? Você está agora com o cinturão da verdade? Você usa o cinturão da verdade? Como funciona isso na prática? Então, entenda algo. Diariamente, eu e você somos alvo de muitos sons. Porque as pessoas falam, o diabo fala, as circunstâncias falam. Então quem fala? As pessoas falam, o diabo fala e as circunstâncias falam. Eu acho que as circunstâncias falam até mais que o diabo e até mais que as pessoas. Porque as circunstâncias, elas ministram o nosso coração, e num dia mau, você é ministrado pela circunstância. Quando você está passando pelo dia mau, aquele dia mau tem uma mensagem para você. E qual é a pregação? Qual é o tema da mensagem
no dia mal? O que as circunstâncias pregam para você no dia mal? Elas pregam assim: olha, Deus te abandonou. A pregação do dia mal é essa: Deus não está com você, você está sozinho. Então, colocar o cinturão da verdade é não permitir que os sons que chegam até nós e que não estão em sintonia com as verdades de Deus prevaleçam em nosso coração. Isso é colocar o cinturão da verdade. De todos os sons que você recebe, apenas os sons que estão em perfeita sintonia com a palavra de Deus podem prevalecer. Isso é colocar o cinturão da verdade. Porque se a verdade de Deus não prevalece em mim, o que vai prevalecer? A mentira. E se, entenda algo, como soldado de Deus, eu preciso dessa peça. Ela é importante para mim, porque a verdade, ela é apresentada para nós como um instrumento de libertação. Jesus disse: conhecereis, está escrito o quê? Está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade de Deus é para nós um instrumento de libertação. Uma razão importante pela qual devemos usar o cinturão da verdade é porque ela promove em nós libertação. Quando eu agarro as verdades de Deus, eu então estou caminhando em caminho de liberdade. Porque se a verdade liberta, a mentira faz o quê? Se a verdade liberta, a mentira faz o quê? Aprisiona. É por isso que o soldado de Deus, o discípulo de Jesus, ele coloca o cinturão da verdade. Então, na prática é agarrar as verdades de Deus para que as correntezas, não deixando que as correntezas da vida arranquem de mim aquilo que Deus falou, aquilo que Deus colocou como verdade sobre minha vida. Imagine você no meio de águas turbulentas. Imagine você no meio de um... Quem aqui já nadou no rio? O povo das antigas nadavam no rio, né? Hoje é piscina, praia. Mas a gente nadava no rio. Águas turvas e turbulentas. Imagine você agarrando algo. Você está aqui agarrando algo. E você está segurando, e aí de repente as correntezas, elas aumentam o volume das correntezas, e você está ali, e você precisa agarrar firmemente. Nós estamos vivendo esse tempo aqui nessa terra, onde somos alvo de correntezas, enquanto caminhamos, enquanto servimos Jesus, em algum momento as correntezas vêm. É como aquela pessoa que está na cachoeira e de repente vem como é que chama aquele fenômeno? Tromba d'água. Essa pessoa está lá, bem tranquilo, e daqui a pouco tromba d'água. Não dá tempo de nada. Às vezes nós estamos bem tranquilos, caminhando em Jesus, e daqui a pouco no seu lar, na sua família, no seu trabalho, uma tromba d'água espiritualmente falando, e você precisa fazer o quê? Você está ali com as verdades de Deus, e você precisa agarrar as verdades de Deus. Colocar o cinturão da verdade é justamente isso, agarrar com toda a sua força as verdades de Deus, para que porque no dia mal, é justamente isso, a proposta do dia mal é essa, é roubar de você as verdades de Deus. Aleluia. Travou aqui meu. Amém. Cinturão da verdade. Próxima peça, couraça da justiça. Uma peça que ela pegava o soldado na parte da frente e a parte de trás. Ele colocava a couraça, pegava a parte da frente e a parte de trás. A couraça da justiça. Nos Estados Unidos existe a pena de morte. E quando alguém é condenado à morte, ele veste aquele macacão laranja. Você já viu isso em algum vídeo na internet. Aquele homem, ele veste o macacão laranja e ele caminha então pelo corredor da morte. E eu quero imaginar algo que não vai acontecer, mas eu quero imaginar algo assim para que a gente entenda o que é couraça da justiça. Imagine esse homem caminhando no corredor da morte com o seu macacão laranja, e de repente ele é interrompido por um outro homem que não cometeu crime algum, um homem inocente com roupas sofisticadas, roupas nobres, com um pano nobre,
E esse homem interrompe aquela caminhada para a morte, e ele diz assim: olha, eu quero morrer no lugar desse homem. Eu decidi, eu sou inocente, não cometi crime algum, mas eu quero morrer no lugar desse criminoso. É claro que isso nunca vai acontecer. É uma imaginação aqui. Então aquele homem fala assim: então eu quero. E aí então ele troca de roupa. Ele pega então e veste um macacão laranja. E o homem inocente veste um macacão laranja. E aquele homem criminoso veste a roupa sofisticada do homem inocente e vai embora. Exatamente isso que Jesus fez. Nós estávamos debaixo de uma condenação de morte. E Jesus, ele vestiu as nossas roupas de pecado e ele trouxe para nós uma roupa de justiça. Nós somos justificados em Jesus. Jesus vestiu a sua roupa de pecado e caminhou para a cruz e deu a você o direito de andar em justiça. Então você hoje pode, assim como Paulo fala, você tem acesso a uma couraça da justiça. Pastor, como que eu uso a couraça da justiça? É exatamente isso, entendendo a justificação e caminhando nela. Porque esse homem criminoso que vestiu a roupa sofisticada, ele sai então daquele cenário de condenação e vai viver a sua vida. E o que vai acontecer com esse homem? Mesmo sendo livre, porque alguém morreu no seu lugar, mesmo assim, enquanto ele caminha e vive a sua rotina, pessoas vão olhar para ele e dizer: aquele é o criminoso, que recebeu o livramento porque um outro inocente morreu no lugar. Mesmo estando livre, ele vai ser, por cada lugar que ele passar, na sua cidade, ele será alvo de olhares. Pessoas vão olhar vão estar ao tempo todo observando este homem, e ele vai se sentir constrangido. Imagine alguém que matou 100 pessoas e de repente recebe livramento, porque alguém decidiu pagar o preço. E esse homem agora está livre, e ele começa a andar na Rio de Cruzeiro. E aí você está na padaria, comprando o seu pão, e daqui a pouco o homem aparece do seu lado. Meu Deus. Não é assim? Você vai ficar tranquilo. Nossa. Provavelmente você ficará ali olhando e fala: moço, dá o pão logo, eu quero ir embora. Não é assim? Aquele homem que recebeu o livramento vai andar pelas ruas de Cruzeiro, vamos imaginando aqui, debaixo de condenação, de olhares, de um constrangimento. Mas ele está livre, porque alguém pagou o preço. Exatamente assim, existia sobre nós uma sentença de morte, mas agora você está livre. Mas o diabo, os demônios, o mundo espiritual olha para você e lança sobre nós vozes de condenação. Existe um som de condenação quando você sobe no altar, quando você flui em algum ministério, sempre vai existir ali algum som. Você não é digno de estar aí. Ô Du, o que você está fazendo tocando esse carrão? Você é pecador, você é criminoso, você... Não é assim? Vestir a couraça da justiça é justamente isso, é manter firme a sua posição e entender o que a palavra de Deus diz. Está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É se vestir, é assumir essa posição com toda a sua força. Toda vez que você receber uma voz de condenação, você precisa novamente declarar, talvez falando, ou talvez em pensamento, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto você ministra, enquanto você flui, enquanto você participa da grande missão, da divulgação do Evangelho, constantemente você será ali constrangido por vozes, por sons de condenação, que você possa dizer: não, nenhuma condenação há, eu vou viver, eu não vou permitir que esses sons me travem a minha caminhada, eu não vou permitir. Couraça da justiça. Eu já vi muita gente sem couraça. Você já viu alguém sem couraça da justiça? É alguém que para o ministério porque se sente
ele é dominado pelos sons de condenação. Você precisa da couraça da justiça. Próxima peça é o calçado. Calçados com a preparação do evangelho da paz. Você gosta de andar descalço em casa? Quem gosta? Anda descalço. É bom, né? Mas imagine você andar descalço ali no asfalto quente. Vai lá, Natália. Ande descalço. Vai fazer uma trilha descalço. Pedras, espinhos. Nós, espiritualmente falando, pisamos no solo que é esse mundo, e este solo, nesse solo existe corrupção, maldade, tudo pecado. Nós estamos pisando num solo que não dá para andar descalço. Você pode andar descalço lá na sua casa, aquele piso geladinho. Mas andar descalço no asfalto, nesse sol, não existe condição. Andar descalço, espiritualmente falando, no solo que é esse mundo, a palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. Andar descalço nesse solo significa ter uma caminhada problemática. Então eu preciso de calçados. E quando a palavra de Deus fala de calçados, eu me lembro do profeta Isaías, que diz: está escrito, está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quando a palavra de Deus fala sobre pés, fala sobre calçados, está falando sobre a divulgação do evangelho da paz. Quem está descalço? É aquela pessoa que ainda não participa da missão da divulgação do evangelho da paz. O que é andar descalço dentro do contexto do evangelho? É justamente isso. É alguém que caminha como ministro passivo. Que a sua vida, a sua rotina não anuncia Jesus. Então isso é andar descalço. Toda pessoa que é discípulo de Jesus e ainda pensa assim: o pastor vai evangelizar, a Sara vai pregar lá e o Du vai ganhar almas, eu tenho muita coisa para fazer. Toda pessoa que é passivo nessa missão, porque essa missão não é de uma pessoa, essa missão é da igreja, então você está descalço. Pastor, eu estou descalço. Se você não está participando da divulgação do evangelho, você está descalço. A sua caminhada será problemática. Eu não consigo imaginar um cristão, um discípulo de Jesus, caminhando descalço e tendo uma caminhada boa, uma caminhada saudável. Eu não consigo, e pela palavra de Deus, tendo a Bíblia como respaldo, eu não consigo crer que alguém que não está participando da missão da divulgação do evangelho está tendo uma caminhada cristã saudável. Eu não consigo crer. Você pode falar para mim: pastor, eu não participo da evangelização. E quando eu falo a missão do evangelho, não é aqui limitado a 4 paredes. Não, a sua vida, a sua rotina, os seus clientes, de alguma forma, toda a oportunidade que você tem, você anuncia Jesus. Se você fala assim: pastor, na verdade eu nem penso nisso. Eu vivo os meus dias sem pensar nisso. Eu só lembro que existe evangelho. Domingo de manhã que tem culto. Mas eu não consigo lembrar, não, eu vou ganhar almas. Eu não consigo pensar nisso. Se você é assim, eu não consigo crer que você está caminhando de forma saudável. Eu não consigo crer. Você fala: não, pastor, estou bem. Eu não consigo crer. Porque se eu crer que você está bem, então eu vou ter que... a palavra de Deus está mentindo. Porque você está andando descalço. Próxima peça. Escudo da fé. A próxima peça é o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado? Ele tem fogo na ponta. E quando alguém joga um fósforo no meio da mata, é um simples fósforo. O que um fósforo pode fazer, gente? É só um fósforo. Pum. Mas aquele fósforo começa o fogo.
E ele começa. Aquele incêndio que você olha daqui, você olha lá na serra e fala, nossa, olha gente, o que está acontecendo? Aquele incêndio, ele começou talvez com um pedacinho de fogo. O dardo inflamado mostra para nós que o diabo vai lançar um pensamento. Dardo inflamado são pensamentos malignos, e ele alcança você, mesmo ele estando ao derredor, ele lança. E aquele pensamento, aquele fósforo, aquele fogo, pequeno fogo, e se você não tem o escudo da fé, aliás, você tem, né? Se você não usa o escudo da fé, o que vai acontecer com aquele fogo? Era um pensamento maligno, um pensamento desse pequeno, mas aí você ignora o fato de que existe uma armadura espiritual, aí aquele pensamento começa. Primeiro dia, daqui a pouco você vai conversar com o irmão, com a irmã, a cabeça dele está pegando fogo. Pastor, eu vou parar tudo, eu vou desistir. E tudo aquilo começou com um pensamento. Porque existem 3 tipos de pensamentos: pensamentos intencionais, pensamentos involuntários e pensamentos malignos. Então passa pela sua mente pensamentos intencionais. Tipo, eu vou pensar no almoço. O que eu vou almoçar hoje? É um intencional. Pensamento involuntário. Você não quer pensar algo e o pensamento vem. Isso acontece frequentemente, né? E tem o pensamento maligno, que é algo que você pode achar, não, eu que estou pensando isso. Não, não é você. É um dardo inflamado. E você precisa então o quê? Com o escudo da fé, apagar os dardos inflamados do maligno. Como usar o escudo da fé? Como isso funciona na prática? Eu quero que você perceba a prática. Porque a armadura espiritual é uma prática. É algo que nós praticamos. Na prática, o escudo da fé é você decidir, você pensa assim, eu escolho crer. É uma escolha, escolho crer no que a Bíblia diz. Escudo da fé é isso, eu escolho crer, e a Sara e eu, nós temos uma canção do Ministério à Noiva que tem esse tema, escolho crer, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalarão. Para que me preocupar, se aquilo que eu temo é menor que tu? Escolho crer. Escudo da fé é dizer assim, olha, eu escolho crer naquilo que a Bíblia está dizendo, naquilo que a Deus está dizendo, naquilo que Deus diz, eu escolho crer. No dia mau, eu escolho crer. No dia que eu estiver bem de saúde, eu escolho crer. No dia que a enfermidade me alcançar, eu escolho crer. No dia que a minha família estiver bem, é a paz total dentro do meu lar, eu escolho crer. Mas no dia que a minha família for alcançada por uma crise familiar, eu escolho crer. Eu escolho crer. É fácil isso? Não, mas eu preciso escolher, eu escolho crer. E entenda, crer, fé, o escudo da fé, fé não é assim, não, eu vou sentir fé. Fé é mais que um sentimento. Fé é um comportamento. Usar o escudo da fé é entender isso. Eu escolho crer, e não é assim tentar sentir fé, não é isso. É decidir se comportar em fé. Imagina que você está saindo da sua casa e está um sol, assim, está um sol, mas aí você está saindo, aí alguém da sua casa fala assim, ó, vai chover, eu vi na previsão que vai chover. Não, mas está sol, não vai chover, leva o guarda-chuva, vai chover. Aí você olha, gente, mas está sol, o céu está azul. Você não precisa sentir nada. Fé não é sentir, não, eu estou sentindo que isso é verdade. Não, fé é uma escolha. Então você fala assim, não, peraí, não tem nenhum sinal, mas eu vou pegar o meu guarda-chuva, vou levar. Aí você está andando pela rua, e alguém olha assim, gente, está andando de guarda-chuva, mas está sol. Aí você, não é que vai chover, é que vai chover. Aí você encontra com um amigo na rua,
O que está de guarda-chuva? É que vai chover. Vai chover, nessa tarde vai chover. E você está ali, está todo mundo olhando para o seu guarda-chuva e dizendo: o que é isso? O seu guarda-chuva anuncia que você crê em algo. O seu guarda-chuva, ele tem uma mensagem: eu creio que vai, naquilo que me disseram, vai chover. Então a fé, quando Deus olha para nós e deseja enxergar fé em nós, Ele não olha para o nosso coração, Ele olha para aquilo que estamos fazendo. Caminhar em fé é isso. Quando Jesus falou assim, para aquele centurião, disse: olha, eu nunca vi uma fé tão grande como a sua aqui em Israel. Do que Jesus estava falando? Do comportamento dele. Porque ele disse: eu não preciso que o Senhor vá até a minha casa para curar o meu servo. Uma palavra apenas é o que basta. Quando Jesus viu o seu comportamento, ele disse: olha, você tem fé. A nossa fé é observada por Jesus através daquilo que estamos fazendo. Então o escudo da fé é isso. Não é Deus sondando o seu coração, mas é Deus olhando para a sua atitude. Aquele homem que está com o guarda-chuva na mão, talvez ele está pensando: mas será que vai chover mesmo? Mas ele está com o guarda-chuva. Ele está andando em fé. Alguém disse: vai chover, e ele está ali: mas será que vai? Será que vai? Será que vai? Talvez a dúvida está ali rodeando o seu coração, mas ele está com o guarda-chuva. Ele fez algo, ele ouviu, e ele disse assim: ó, está com sol, está calor, o céu está azul, mas eu escolho crer. Você disse que vai chover, a previsão diz que vai chover, eu escolho crer, vou levar meu guarda-chuva, mas eu vou ser sincero para você: será que vai chover mesmo? Mas eu escolho crer. E ele está andando com o guarda-chuva lá. Amém? Aconteça o que acontecer, escolha crer. Não abandone aquilo que você faz e que evidencia a sua fé. Continue fazendo. Continue fazendo. Aquilo que você faz e que é uma evidência da sua fé, continue fazendo. Mas está sol, mas não há sinal de chuva. Eu escolho crer. Eu escolho crer. Escudo da fé é isso. É andar escolhendo crer sempre. E escolher crer, não esqueça, não é ficar tentando: eu escolho crer. Não é um sentimento, é algo que você faz. Você faz falando: eu vou fazer, eu escolho crer, eu escolho crer. Jesus cuspiu no barro, passou no olho do cego, falou assim: vai lá, se lava no tanque, você será curado. O cego disse o quê? Em pensamento: eu escolho crer. Agora ele, além de cego, ele está com o olho sujo. Ficou uma situação mais difícil. Mas ele foi: eu escolho crer. Imagine as pessoas olhando para o cego com o barro, o olho sujo de barro. Se você visse um cego na rua com o olho sujo de barro andando assim, o que você pensaria? E ele está lá. E talvez no meio do caminho ele foi questionado: o que você está fazendo, menino? É que Jesus disse que eu serei curado. Mas você não está curado, você está sujo. Eu escolho crer. E como que eu sei que ele creu? Porque ele caminhou em fé, ele se comportou em fé. Ele disse: eu escolho crer, eu escolho crer. A mulher do fluxo de sangue ouviu Jesus. Não, Jesus está aí na cidade, ele está curando, ele cura os doentes. E ela ouviu e ela pensou assim: eu escolho crer. Eu escolho crer, e eu vou até ele, mas para chegar até nele eu preciso passar pela multidão, mas o meu estado ele é complicado. Mas ela disse: eu escolho crer. E se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E quando ela toca em Jesus, Jesus está no meio da multidão, ele para a multidão e diz: alguém me tocou, aleluia. Aí os discípulos dizem: mestre, todos te tocam. Está todo mundo te tocando. Todo mundo está aqui, mas ele disse: não, esse toque foi diferente. É de alguém que escolheu crer. De mim saiu o poder, de mim saiu virtude. Escudo da fé é isso. Escolha crer. Amém? Capacete da salvação. O capacete da moto, por exemplo, é obrigatório. Mas nem sempre foi assim. Existia um tempo no Brasil em que você podia andar de moto sem capacete. Quem lembra disso? Eu não sei se eu lembro. Quando foi que a lei do capacete foi lançada? Quando que se tornou obrigatório o capacete? Quem sabe? Mas o capacete não era obrigatório.
Você usava, quer usar, usa. Se você cair e rachar a cabeça, o problema é seu. Era assim. Mas um dia perceberam, não, a gente precisa mudar isso. Precisa criar uma lei que obrigue o brasileiro a usar capacete. Gente, olha que interessante. Realmente, não era necessário isso. O correto seria que os brasileiros pensassem, não, eu vou usar capacete. Esse seria o correto. O correto seria não existir a necessidade de uma lei que obrigue você a usar capacete. Porque, gente, a moto, você caiu, você, pá, já era. Que os anjos te guardem. Que moto realmente é algo perigoso. Os amantes de moto aí, né, sabem disso. E tem gente que gosta de... Mas não era obrigatório. Aí colocou uma lei, não, agora tem que usar capacete. Aí a pessoa põe capacete nem para se proteger, ela põe porque ela tem medo de tomar uma multa. Então, se eu não pôr capacete, o guarda vai me parar, vai prender minha moto. Muitos assim, mas é obrigatório. O cinto de segurança é obrigatório, mas não devia ser. Devia ser normal. Todo mundo falando, vou usar o cinto de segurança. E detalhe assim, aqui ó, irmãos amados, o banco de trás também usa cinto, diga amém. O cinto é só o motorista e o carona, não, não, o banco de trás também usa cinto. Aí ó, viu? O BI também é educação. Mas se tornou obrigatório. O capacete, ele protege a cabeça. Assim como existe uma lei que diz que você tem que usar capacete, assim também existe um texto na palavra de Deus que está dizendo para nós, você precisa usar capacete da salvação. Porque protege a sua cabeça. Você precisa usar. Não é assim, use se você quiser. O escudo da fé, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, não é use se quiser. Aqui existe uma palavra, uma direção para nós, dizendo, use o capacete, coloque o capacete da salvação. E como é colocar o capacete da salvação na prática? Eu te falo, colocar o capacete da salvação é você entender o plano da salvação. É você entender o que é novo nascimento. É você entender qual a diferença de alguém que nasceu de novo e de alguém que não nasceu. Infelizmente, existem muitos discípulos de Jesus que caminham em águas rasas quando o assunto é salvação. E eu te falo mais, tem gente que nem tem certeza da salvação. Tem gente que pensa assim, será que eu sou salvo mesmo? E lá antigamente, né, das igrejas antigas, eu e a Sara já vivemos isso, existia um apelo no culto que falava assim quem não tem certeza da salvação, vem aqui que nós vamos orar. Quem lembra disso? A Sara disse que toda vez queria ir. Eu também não tinha certeza da salvação. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou lá. Mas todo mundo vai ver o que eu não tenho certeza. E era bem constrangedor, aí eu não participava. Eu falava, não, vou ficar aqui, eu oro daqui mesmo, Jesus, eu estou aqui, mas recebo minha oração. Mas isso não é comum, não é normal, não é para ser assim. Como filhos de Deus, eu preciso caminhar em convicção. E talvez a convicção que falta para alguém é justamente, a causa disso seja a falta de entendimento do plano da salvação. E é claro que eu não vou pregar agora sobre o plano da salvação. Seria uma outra mensagem, uma outra ministração. Mas toda pessoa que caminha em águas rasas, quando o assunto é salvação, ela está sem capacete. Está sem capacete. O que é o capacete da salvação? Além de entender, é também essa convicção de que esse tempo aqui é passageiro. É ter uma esperança futura de que esse corpo será glorificado. É ter uma esperança futura de que um dia nós seremos semelhantes a Ele e haveremos de ver Ele como Ele é, como diz o apóstolo João, lá nas suas cartas no final da palavra de Deus. É entender, é ter uma esperança futura. É entender que esse tempo é passageiro e que tudo que estamos aqui desfrutando é algo passageiro.
não se apegue às coisas dessa terra. E tem muita gente que não quer ir embora, não. Jesus fala assim, vamos embora hoje para o céu. Ah, Jesus, hoje não. Jesus fala lá no seu quarto, assim, meu filho, você quer ir embora hoje? A maioria vai dizer, não quero. Vocês vão se assustar, mas eu vou falar, eu quero. Não se assuste, porque eu quero estar. O que Paulo disse? Morrer para mim é ganho, né? Viver é lucro. Ele não fala isso? Não, esqueci, acho que eu falei errado o texto. Ou é o contrário. Viver é Cristo. Viver para mim. Ajuda aí, Du. Acha o texto. Paulo ele percebe que a morte é lucro. Ele não fala isso. Morrer é lucro. Viver é Cristo. E morrer é lucro, né? Amém? Tá certo? Viver é Cristo. O Du vai confirmar o texto ali, Du. Viver é Cristo, morrer é... Aí, Du, achou? Achou? Liga o Google aí. Amém. Pode falar. Morrer é o ganho. Amém. Alguém mais pode declarar isso? Pastor, viver é Cristo, morrer é lucro. A versão mais tradicional diz, morrer é lucro. Aí Jesus fala assim, morrer é lucro, então vim aqui te buscar hoje. Aí fala, não, hoje não, eu não, Senhor. Queridos, esse é o capacete da salvação, é ter uma esperança futura, é entender que isso aqui é passageiro. Não tem como você viver intensamente o Evangelho se você está preso, com o seu coração preso às coisas dessa terra. Não dá. Se o seu coração está preso, gente, porque é bom viver, não é? Eu gosto de viver. É bom tomar um café, não é, gente? Não é bom assistir um filme? É tão bom assistir um futebol, assistir um Barcelona, o Real Madrid. É bom, gente. No jogo da Europa, aqueles jogos assim que sai gol mais lindo que o outro. É tão bom viver. E Jesus, ele se alegra com a nossa vida e você desfruta. É dom de Deus. Eclesiastes vai dizer que isso é dom de Deus. Comer, desfrutar dos ganhos do seu trabalho, é dom. Mas a pessoa que se apega a essa vida, ela está sem capacete. Porque o capacete da salvação não é só apenas entender o plano da salvação, é desejar que a salvação que nos alcançou seja consumada pela glorificação, pelo arrebatamento, é desejar que Jesus volte, é ter esse coração de João lá em Apocalipse que diz, o Espírito e a noiva, não é só o Espírito que diz, mas a noiva também diz, ora vem, Maranata. Ó Alfa, Ômega, Cristo vivo, ó vem, amém, aleluia. O arrebatamento já começou, você não sabia? Existe o arrebatamento coletivo, mas existe o arrebatamento individual. Deus já está arrebatando o seu povo, já está, levando. E o seu número está lá, a sua senha está aí, querido. 3.499. Deixa eu ver, sou eu. Aleluia. Ter o capacete da salvação é ter uma esperança futura. Que quando os seus olhos se fecharem nessa terra, os seus olhos espirituais se abrirão na glória. Como Jesus disse para o ladrão na cruz, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. E o ladrão está lá na cruz e agora ele tem uma promessa, hoje mesmo eu vou estar com ele no paraíso. E de fato aquele homem, aquele ladrão, aquele homem que tem um passado tão cruel, ele inaugurou o paraíso. O primeiro a entrar no paraíso foi ele lá. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Última peça, última arma da armadura espiritual é a espada do Espírito. Vamos encerrar aqui, amém?
A espada do Espírito. Pastor, como que usa a espada do Espírito? Jesus usou. Eu vou mostrar Jesus. Eu vou mostrar Jesus praticando a espada do Espírito. Mateus 4, do 3 até o 11. Eu vou encerrar aqui. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito. Diga comigo: está escrito. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5: então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está... O diabo disse agora: está escrito. Eu quero dizer para você que o diabo também vai falar, vai citar textos da Bíblia para você, para derrubar você. Então por isso que eu preciso entender o que é a espada do Espírito. É uma ferramenta, é uma espada que corta, que você pode atingir o mal, mas você pode, através dela, se não tiver o domínio da palavra, você se fere com a própria palavra. E o diabo tentou fazer isso com Jesus. Espera aí, vou pegar a própria palavra, mas eu estou segurando a espada aqui. Ele tentou pegar a espada e ele... Quem já viu isso em filme, né? Que o outro perde a espada e tenta matar o outro com a própria espada. Quem já viu isso? Hein? Jesus está lá segurando a espada. Quem já viu isso? O diabo está tentando fazer isso. Ele pega a própria espada, que não é dele, que é a espada de Jesus, que é a palavra de Deus, e fala assim: olha, está escrito. Olha o que ele disse: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que... O diabo está assim, ó, vou pegar Jesus agora com a própria espada. Vem cá, Du, vamos fazer esse negócio direito. Aí, o Du é Jesus. Aí, ó. Aí eu peguei aqui, ó, sabe? Entendeu? Você entende? Naquele fio, cara. É isso que o diabo está tentando fazer, pegando a espada de Jesus e falando: não, eu vou te ferir com a sua própria espada. O diabo faz isso, querido. De repente, o diabo pega textos bíblicos para derrubar você. Eu já vi o diabo fazer isso. É por isso que eu preciso ter o domínio da palavra, porque ela não apenas te dá a oportunidade de derrotar o diabo, mas também, se você não tiver bom domínio, você pode ser derrotado por ele. Obrigado. Deus abençoe. Aí Jesus falou assim, olha, Jesus também respondeu: também está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Como usar a espada do Espírito? É assim: está escrito. Como está o seu repertório de textos? Eu não sei quanto a você, mas eu não consigo lembrar onde o texto está. O livro e o capítulo. Tem gente que faz isso muito bem, né? Que memoriza o livro, o capítulo e o versículo. Eu não tenho esse dom. Mas uma coisa eu aprendi: a memorizar os textos. Eu aprendi de tanto pensar nos textos. Eu sei, esse texto aqui, eu sei que está no Novo Testamento, eu sei onde está. Eu sei se está no Velho, se está no Novo. Eu lembro quem escreveu, qual livro está, mas o capítulo. Usar a espada do Espírito é ter um repertório rico de palavra de Deus, onde você possa dizer: está escrito. Pastor, eu só sei o Salmo 23. Imagina se Jesus soubesse só o Salmo 23. Aí o diabo fala assim: ó, os seus anjos vai dar ordem. Aí está escrito, Senhor, meu pastor, não tem nada a ver com o que você está falando. O diabo fala assim: olha, o diabo chega e diz: está escrito, os teus anjos vão te livrar se você pular daqui. Aí Jesus fala: peraí, está escrito, Senhor, meu pastor, nada faltará. Não tem nada a ver.
Então, se você só tem um repertório pobre de palavra, como que você vai usar a espada do Espírito? Usar a espada do Espírito é literalmente dizer, está escrito. É por isso que lá no começo da mensagem eu fiz você falar isso. Está escrito. Pastor, eu não sei o livro, não sei o capítulo, não tem problema. Você lembra o texto? Então, pega a sua espada e diz, está escrito. Está tudo dando errado no seu dia, você fala, não vou conseguir. Aí você lembra do texto, está escrito. Qual texto? Tudo posso, aquele que me fortalece. Está. Onde que está? Filipenses 4,13. Esse eu lembro, olha. Está escrito. Amém. Você precisa ter isso. Está escrito. Olha o que diz, Paulo diz a Timóteo, em 2ª carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o último texto. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem, aleluia, e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Essa é a espada do Espírito. Que essa palavra fique registrada no seu coração. Que você é uma palavra para praticar. Não é para você. Não é um conhecimento que você, não, agora eu sei mais uma coisa é uma informação, não é. É uma direção. Essa palavra é uma direção de Deus para você. Quem aí está descalço, espiritualmente falando? Pastor, não estou pregando, não estou ganhando alma, estou nem aí para as almas. Está descalço. Quem aí está duvidando das promessas de Deus, não escolheu crer. Quem aí agora permitiu que a fé foi embora. Olha o que Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe por que ele guardou a fé? O que você guarda? Porque ele teve que guardar, porque em algum momento o diabo tentou roubar a fé dele. É por isso que eu guardei a fé. Um homem que foi preso, que foi açoitado. Gente, como que você vai crer em Deus? Que Deus é esse que não te livra da prisão? Que Deus é esse? Se Paulo te conhecesse, Paulo conhece um texto, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Se Paulo conhecesse só esse texto, ele venceria as batalhas? Porque ele fala, peraí, eu fui atingido sim, eu fui açoitado. Gente, eu não posso ter um repertório curto, pequeno, daquilo que está escrito. Paulo tinha outros textos na mente. Aleluia. Feche os seus olhos.